como ele falou, né? Sou João Gelson, diretor do Sintcep, um sindicato com 22.200 associados lá nas Alagoas. E, para seu governo, o sindicato começou a tomar um impulso democrático depois que esse sindicato entrou na CSB. Hoje, Neto, o nosso sindicato é um sindicato plural, respeitado em todo o estado de Alagoas. No Brasil, você sabe a abertura que a gente tem lá em Brasília. E isso eu agradeço a você. A você, a CSB, porque quando a gente se desfiliou da CUT, com todo respeito à central CUT, mas em Alagoas, a CUT é uma central degenerada, não pela CUT, mas pelos membros da CUT que degeneraram de uma forma absurda politicamente. E eu sou contra do único. A CSB acolheu a gente, estou aqui, Neto, lhe dando um presente. Aliás, são 5. Você escolhe. Está aí o nome do pessoal, Ernesto. Ernesto está aí, não? Você entrega, está aí os nomes. O Alessandro, está todos aí. E pedir a vocês, o Neto está passando por uma dificuldade enorme. Antônio Neto, tem o nome dele atrás, personalizada. Né? Então, colecionava camisa de time de futebol. Agora, então sindicato, vou começar a ser... deixa eu fazer um pedido a todos vocês. O inimigo está ali. Ele é ignorante. Ele é mal educado. Se a gente não chamar, ele entra. Mas Deus só vai entrar aqui se a gente chamar ele. Vamos chamar ele aqui? Todo mundo de pé, vamos orar em nome da saúde do filho do Neto e do próprio Neto e da Central e dos trabalhadores brasileiros. Pode ser, minha gente? Vamos lá? Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pode ter certeza que seu filho vai ter uma melhora muito significativa. Muito obrigado. Eu, dentro do meu protocolo, atrasei 35 minutos só, Alessandro. Fala a verdade. Eu já tive num congresso da CTC de Cuba que o Fidel falou 15 horas. Você estava comigo. 15 horas. E ninguém arredou o pé. Segundo o Alessandro, ninguém é louco. Mas é inacreditável. Aquele congresso foi fantástico mesmo. Bom, dando sequência, que aqui a gente dá carta e joga de mão, viu? Agora, nós vamos fazer o primeiro painel que a gente preparou para vocês. E com muito orgulho eu quero receber 2 nomes de grande relevância para esse debate. Primeiro, a doutora Vivian Melo Suruagi, que é presidente da FENINFRA, Federação Nacional das Prestadores de Serviço de Infraestrutura, Engenharia Civil. Vivian lidera iniciativas em defesa da infraestrutura de redes e dos setores de telecomunicação e tecnologia. É uma das principais porta-vozes empresariais do setor TIC, Tecnologia, Informação e Comunicação, no Brasil atualmente. Doutora Vivian, por favor. E trouxemos também o doutor Rafael Pugliese, é desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, atuou mais de 3 décadas na magistratura trabalhista, com destaque pela sua produtividade, atuação no órgão especial e reconhecimento como a Ordem do Mérito Judiciário e é membro da Academia Paulista do Direito do Trabalho. E foi vice-presidente jurídico aqui, né? Vice-presidente judicial aqui do TRT São Paulo e me ajudou muito, quando desembargador, fazendo uma... Como é que chama, doutora?
uma pré-processual contra o sindicato patronal mesmo. Bom, é um prazer estar aqui com os senhores. Não é a primeira vez que eu venho numa reunião da CSB, uma reunião plenária desse tipo. Eu sou Vivian Suruagi, eu sou presidente da FENINFRA, da Federação de Infraestrutura de Telecomunicações, e vice-presidente, este ano, assumindo o próximo ano a presidência da CONTIC, da Confederação de Tecnologia de Informação. Nosso setor é intensivo em mão de obra, então é muito importante esse contato com vocês. Nós temos em torno de 2.200.000, 2.300.000 trabalhadores que atuam em todas as áreas. Os senhores sabem muito bem que as nossas atividades elas são fundamentais para que o país vá para frente, né? Quando a gente fica pensando em país desenvolvido, nós falamos assim: o Brasil tem que ser igual aos países desenvolvidos, que estão preocupados com 5G, IoT, Big Data, computação nas nuvens, tecnologia de alta informação, inteligência artificial, que é uma grande discussão agora, fake news. Isso é a pura verdade. Nós temos que caminhar neste sentido. Não é? Eu trouxe aqui, Neto, uma apresentação que depois, se for o escopo, porque eu gosto de ser bastante didática, que é a primeira vez que eu estou aqui vendo, inclusive, amigos, né, de sindicatos, de federações aqui presentes. Eu estou muito feliz. Realmente, Neto, pelo respeito a você, pela minha admiração também que eu tenho, Neto, porque você é uma pessoa bastante capacitada. Gente, eu sou empresária, não é? E eu odeio quando fala essa história assim de luta do rico contra o pobre, o empresário é explorador. Não. Eu acho, aproveitando as tuas palavras, que a nossa união faz a força. Eu, como empresária, não sobrevivo sem trabalhador. Não adianta a gente pensar que máquina vai resolver tudo, que não resolve. Nós temos, por exemplo, no 5G, uma previsão de investimentos em 15 anos de 1,3 trilhões de dólares aqui no Brasil, 12 trilhões no mundo. Isso vai significar o quê? Mais tecnologia, mais empregos, mais novos negócios e necessidade de capacitação. Então, eu fico muito feliz em estar aqui, porque nós precisamos continuar os nossos trabalhos juntos, de empresários, de empresas e trabalhadores, para irmos juntos, inclusive, reivindicar assuntos que são importantes para nós. Nós estivemos juntos com relação à questão da desoneração, estivemos juntos na luta com relação à reforma tributária, que são alguns dos aspectos que estão nos afligindo hoje ainda bastante, né? Só essa introdução. É direto. Então, posso direto. falar? Minha apresentação? Depois do doutor Vamos lá? Eu quero dizer que tudo que ela falou é verdade, porque é uma parceira dirigente sindical como nós. Embora empresária, é dirigente sindical. Federação, assim como o presidente de federação que está por aqui, né, ela é presidente de uma federação, só que é patronal. Então, as mesmas dificuldades. O fim da contribuição também bate com ela. O que a gente precisa afinar a relação com o movimento sindical patronal para que a gente possa avançar naquilo que mais queremos, que é uma política própria de negociação coletiva, de autonomia das entidades de trabalhadores e patronais, para que a gente possa construir um Brasil cada vez mais justo, mais fraterno, mais igualitário. Antes da minha apresentação, Neto, eu queria fazer referência a algumas palavras tuas. Por exemplo, quando você falou sobre a reforma trabalhista, realmente foi um desastre, entre outros aspectos, com relação à arrecadação, não é? Nós estamos tendo que nos reinventar. Nós estamos tendo que ser mais, vamos dizer, mostrar mais serviços para os nossos liderados, para os nossos associados, para os nossos filiados, tanto empresa como trabalhador. Isso é uma realidade. Só que você falou uma coisa também muito certa. O Congresso é avesso a falar sobre arrecadação para sindicato. É uma genie.
Eu ficava brigando muito com o senador Rogério Marinho a respeito da reforma trabalhista, né? Na época estive diversas vezes com ele, mas eles tinham aquele ideal que, a meu ver, não era muito inteligente, de matar os sindicatos. E, matando os sindicatos trabalhadores, também está matando o sindicato patronal. Isso aí não tem o mínimo cabimento. Mas é uma realidade, nós precisamos ver esta situação. Não adianta ficarem as empresas com a bandeirinha, pô, é aqui, eu tenho esse assunto, não sei o quê, que não entra na cabeça do trabalhador e vice-versa. Nós temos que dar as mãos efetivamente para conseguirmos vencer diversos problemas. E a questão política também que você abordou, olha só, hoje eu estive, na parte da manhã, em um evento, que eu fiz uma palestra também, a respeito da precarização no setor de telecomunicações. Tá bom? E foi aberta uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa a respeito deste assunto. E, Neto, pasme que quem abriu essa frente parlamentar foi o deputado Luiz Fernando, que é do PT. Membro, deputado Guto Zacarias, que é do PL. E membro, deputado Olim, que é do PP. Ninguém falou lá sobre política, não interessava saber se um gosta do Bolsonaro, não gosta do Bolsonaro. O que interessava era ver que nós temos problemas muito mais importantes. Nós temos, por exemplo, um monte de empresas irregulares, empresas fantasmas no nosso setor, que nós precisamos ir atrás. E, se perdurar esta situação, ela vai fazer com que as empresas morram, vai fazer com que os trabalhadores sejam demitidos, vai acabar com os sindicatos, vai acabar com telecomunicações. Eu lembro, no governo passado, quando a gente ficava preocupado assim, vai parar caminhão, vai parar caminhão. Quando a gente sabe que o suprimento tem, no mínimo, 10 dias, a gente tem suprimento de várias coisas. Agora, quando nós pensamos que vai parar telecomunicações, que vai parar a tecnologia de informação, para o país no segundo seguinte. Então, nós precisamos, efetivamente, é o momento de união, é o momento de nós nos abstrairmos de, vamos dizer, radicalismos, entre aspas, políticos. Cada um tem a sua convicção, eu respeito a convicção de cada um. Particularmente, eu não gosto de radicalismo. Agora, a gente tem que se unir. É uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Vamos para a apresentação? Onde está, Lana? Nosso governo. Nós estamos falando aqui quais são as medidas que, vamos dizer, o que nós devemos fazer para termos os setores mais fortes. Nós vimos que o governo e o Congresso eles fizeram muita coisa, não é? Então, nós temos a tributação de fundo offshore, fundo exclusivo, CARF. Alguns deles até eu reclamei, porque aumentou o imposto para a minha empresa. Mas, paciência, a gente não pode ver um assunto específico. Nós temos que ver o final da linha. Teve o arcabouço fiscal, 145 bilhões, PEC da transição, marco do saneamento, a reforma tributária, a simplificação, a unificação. É claro que nós temos que ficar de olho para nós não termos o maior IVA do mundo, o maior imposto do mundo, 27%, 28%, que é maior do que a Hungria. Temos que verificar isso aí. A marco legal do hidrogênio, desoneração da folha de pagamento, nós lutamos juntos, valorização do salário mínimo, que você falou, bolsa para estudante de baixa renda, igualdade salarial, lei de cotas. Quer dizer, são vários assuntos que ninguém pode falar que o Congresso ou este governo eles estão pensando somente num lado, ou no lado da empresa, ou no lado do trabalhador. Estão pensando nos dois. É claro que nós temos algumas dificuldades, porque antes, quando eu via em governos em 2002, por exemplo, nós conseguíamos conversar com o Congresso Nacional e fazendo um planejamento para o futuro. Ou seja, não era uma decisão especificamente a respeito de um assunto que não estava concatenado com um outro problema que afetava uma outra situação, não. Havia um planejamento geral. Agora, nós estamos vendo muita dificuldade, nós já estamos em eleição, a eleição é no próximo ano, 2026, mas se só fala sobre isso, só se decide assunto que tem a ver com a eleição, está ligado para a eleição, e, cá entre nós, isso é muito ruim para o país,
Não que algumas destas medidas e decisões sejam maléficas, mas nós temos que ter um planejamento, infelizmente, vamos dizer, no arroubo político ou no arroubo de radicalismos, às vezes a gente pode não estar chegando na melhor solução, tá bom? Nós precisamos atacar a reforma administrativa. E, para mim, reforma administrativa não significa, e eu quero falar para os senhores aqui claramente, não significa demitir servidor. Isso é burrice. Não. Nós precisamos fazer uma remuneração adequada, uma melhoria de produtividade, uma qualificação muito melhor do trabalhador, um serviço público de assistência à população, que não haja reclamação, porque a gente vê que todo mundo reclama de tudo, tá certo? O governo está arrecadando mais, aumentou o tributo da iniciativa privada, está indo para a classe mais carente. Nós temos que incentivar essa classe mais carente a sair desta situação, a encontrar um caminho, ou seja, tudo isso está junto para nós encontrarmos uma melhor solução. E nós temos que sair dessa situação, nesse ranking internacional do IMD, em 67 países, o Brasil ocupou a posição 57, gente, em 67 países. Nós não podemos estar mais nessa situação. Nós temos que andar para frente. Bom, setor do 5G, os senhores sabem muito bem, nós estamos todos juntos nisso aí, vendo os benefícios do 5G, mas o 5G não vai perdurar, os nossos serviços de telecomunicações, nossos serviços diários não vão perdurar se nós tivermos precarização. Eu tenho uma obra, eu faço obra também de construção civil, a minha empresa, e eu via o pessoal lá, hora do almoço, todo mundo sentado, não sei o quê. Não queriam comer, não, queriam ficar no celular jogando e mandando mensagem. Então, isso é muito importante, é a base da nossa vida. Nós não conseguimos pensar numa paralisação de internet jamais. E, por isso, é necessário discutir os problemas. Nós temos carência em mão de obra. Nós damos graças a Deus que o desemprego abaixou, né? 6%, 6 poucos por cento. Isso é muito importante, só que está faltando mão de obra. E falta mão de obra mais simples, falta mão de obra mais qualificada, falta todo tipo de mão de obra. Então, no Google, o For Startups 2023 diz que tem um déficit de 530 mil profissionais somente na área de TI, em software, segurança de informação, análise de dados. E tem uma forte evasão de talentos. Muitos dos senhores que representam sindicatos de TI sabem bem deste problema. Nós precisamos formar este pessoal mais qualificado. E nós temos um grande problema também das empresas informais. Empresa informal, aqui no nosso setor de telecomunicações, é uma praga. Nós temos aproximadamente umas 30 mil empresas que tratam de telecomunicações. Pode ser infraestrutura, call center, o que seja. Dessas 30 mil, em torno de 13 mil estão homologadas na Anatel, na Agência Reguladora de Telecomunicações. O resto, a maioria, ninguém sabe, ninguém viu. É pessoal que anda sem uniforme, sem capacete, não segue as NRs, não seguem as regras trabalhistas, as regras tributárias, não pagam imposto, não qualificam a mão de obra. É tudo no Deus dará. E é esse pessoal que está trabalhando que faz essa zona aí na rua e que nós não conseguimos meter a mão para organizar, dos fios nos postes, por exemplo. São empresas deste tipo, fantasma, que usam robô para atender a população, por exemplo, no call center, em vez de ter um atendimento humano, né? Quando a gente liga, e principalmente nós mais velhos, a gente, esse negócio de robô, digite 1, digite 2, digite 3, a gente não chega em canto nenhum, tá certo? Eu quero é um atendente me tratando bem, me explicando, bota o fio assim, seu filho, espera aí, minha filha aí tá me perturbando, tudo, uma pessoa humana, mas não. Tecnologia, que é muito bacana, mas nós não temos limite e temos várias empresas precarizadoras. Bom, e isso nos afeta porque nós estamos preocupados com segurança
cibernética, lei de proteção de dados. É o Brasil. Nós somos mais desenvolvidos e nós temos que ser mais desenvolvidos em quaisquer uma das classes. E nós temos também problema de hackeamento e espionagem. A NetScout disse que o Brasil é o segundo país no mundo com maior hackeamento e roubo de dados, atrás somente dos Estados Unidos, na frente da Coreia do Sul. E na América Latina, o Brasil é o país que tem maior hackeamento. Gente, isso aí não tem o mínimo sentido. E para tudo. Né? Não para o meu telefone, não para o seu, para o hospital, escola, creche, para tudo, órgão público, para o país. Então, isso devido a quê? Grande quantidade de mão de obra informal e empresas fantasmas. Nós temos roubos de cabos também, roubos de cabos e equipamentos. Em 2019, tiveram uns 4 milhões de clientes que tiveram seus serviços interrompidos. Em 2023, 5,4 milhões de clientes. E 5,4 milhões de clientes não são pessoas, são entidades, são empresas. E a gente multiplica por 5, por 10, cada um tem 100. Então, vejam o número de pessoas que são afetadas. Nós tivemos também de roubo de cabos, em 2019, 5 milhões de metros de cabos. Em 2023, 7,6 milhões de metros de cabo. Quem consegue trabalhar com isso aí? Isso afeta todo mundo. Nós temos 47 milhões de postes no país. Esses postes suportam as fiações de telecomunicações, dos quais 17 milhões estão totalmente irregulares e comprometidos, comprometendo segurança do trabalhador, segurança da população e comprometendo também a questão visual. Vejam, não dá para trabalhar em telecomunicações assim, parece o mundo de abobrinha, né? A pessoa descalça, sem capacete, sem linha de vida, sem nada. Eu vou passar isso rápido. Vejam as pessoas, uma mulher trabalhando de forma bastante irregular. E nós temos a desorganização dos fios impostos, que é uma situação aí muito, muito crítica. Eu devo dizer aos senhores que, com relação àquela nossa falta de mão de obra qualificada, Neto, é uma parte para a gente pensar nisso aí, pensar com os senhores. Nós pagamos em torno de 1,2 bilhões de reais por ano, as empresas recolhem, para o Sistema S. O que nós temos do Sistema S? As nossas empresas, as nossas entidades não têm nada. Nós precisamos qualificar a mão de obra. Só o setor de telecomunicações, 1,2 bilhões. Precisamos qualificar a mão de obra, não conseguimos essa qualificação. As entidades que arrecadam, as confederações patronais que arrecadam este valor, eles não beneficiam o nosso setor, e o nosso setor é de ponta. Então, isto é uma briga de cachorro grande, como a gente diz, mas nós também somos, né, aguerridos. Eu acho que a gente tem que ir lá começar a criticar. Ou então não ter Sistema S. Eu prefiro pegar esse dinheiro que eu pago às empresas e vamos qualificar pessoal e mão de obra. Bom, eu vou passar esse assunto rapidamente. Resolução da ANEEL, esse problema de fios é muito específico para o setor, mas para os senhores saberem, porque vão me ver sempre brigando com essa questão. Veja só, desde 2019, que tem resolução da Agência Nacional de Energia dizendo que as empresas de energias concessionárias elas têm que cuidar dos fios impostos. Pronto, vamos cuidar dos fios impostos. E elas têm que fiscalizar, gestionar e manter os fios que são instalados. Elas não fazem nada disso, elas pegam, deixam passar, porque esse não é o fim do trabalho dela, o fim do trabalho dela é energia, não ficar alugando ponto de poste. Só que eles a recebem por isso. E deixaram esse amontoado de fios nos postes, que geram todos os problemas que eu falei para os senhores. O governo federal, preocupado com essa situação que não se resolvia, ele fez o decreto 12.068 em junho de 2024. Esse decreto ele fala sobre renovação de concessão de energia, mas também falava que as empresas precisavam reorganizar estes fios nos postes através de empresas
competentes para fazer esse serviço. Resultado, não foi feito nada disso e a ANEEL se aproveitou deste decreto, disse que, olha, é um assunto novo, não vou votar nada, tinha uma resolução conjunta, a Anatel e a ANEEL não votou isso aí, a Anatel tinha votado, nós entramos, a FENINFRA entrou com recurso, não foi acatado esse recurso, e agora vai ter a renovação da concessão. Então, eu gostaria, como afeta o setor de tecnologia, da informação e comunicações, o apoio dos senhores para que nós estejamos em Brasília, nós entremos com ação, porque não pode renovar concessão de energia se nós não tivermos esta bagunça resolvida. Bom, aqui é a situação de onde nós trabalhamos, né? E o problema que vocês sabem que interrompem todos os serviços. Bom, para finalizar, o que nós precisamos? Um selo de qualidade, empresa correta tem que trabalhar. E, cá entre nós, eu sou a favor da terceirização correta. Eu sou a favor. Sinônimo de né? especialização. Especialização. Terceirização como sinônimo de Especialização. Sem dúvida, a empresa especializada deve trabalhar. Nós não podemos admitir empresa sem experiência. Então, as empresas que atuam em qualquer setor têm que ter um selo de qualidade. Não é? Nós também precisamos de alguém que vá resolver esses problemas, ou de problemas de call center, ou problema de infraestrutura de telecomunicações, seja uma empresa competente, com compromisso com a área. E, por último, o que nós precisamos? Nós precisamos ter o Sistema S para o nosso setor de TICs. Gente, muito obrigada a essa primeira parte. Muito bem. Nesse último tópico, eu topo entrar nessa briga, seja como sindicato, federação e central, para fazer o S do TICS, desde que seja gestão paritária, bipartite paritária com alternância de governança. Depende de como você vai me tratar. Você é bravo. Não é isso? Porque hoje o que a gente tem no S, a gente não palpita em nada. O S é só isso. Então, se quer fazer vamos fazer correto. Bipartite paritário. Tem 12 empresários, 12 trabalhadores, 2 anos presidente é patronal, 2 anos presidente é trabalhador. E vai inverter e vamos gerir todo o sistema S, porque o interesse do S não é só a formação que interesse ao empresário, é que interesse também aos trabalhadores. Essa é... Estamos juntos? Muito bem. O doutor Rafael vai falar no púlpito. Parlatório, não é, doutor? Boa tarde a todas as senhoras, senhores. Cumprimento o presidente Neto, a organização do evento, esse evento importantíssimo, e captando uma das palavras do presidente Neto na sua exposição, muito feliz de agora há pouco, para escolher uma dentre tantas, eu separei uma que é: isto é um ato de resistência. Palavras do presidente Neto. E é mesmo. A matemática nos ensina que a soma das partes é igual ao todo. Mas isto que existe aqui, neste momento, esta catarse humana, esta união de forças, de emoções, de propósitos, de ideais, rompe com esta regra da matemática. A soma das partes é maior do que o todo. A soma da união dos senhores é muito maior do que o todo. É um processo sinergético. Sinergético. É uma força catártica extremamente poderosa, extremamente eficaz, comprovadamente eficaz. Eu fiquei com a incumbência de tratar com os senhores um assunto que é ligado à minha área. Eu fui magistrado por 34 anos. Por último, era desembargador do tribunal, fui vice-presidente judicial, cuidava de todos os dissídios coletivos da 2ª região. Todas as greves passavam por mim, anos nisso. E, atualmente, eu sou advogado.
Então, advogo na área e, portanto, preciso fazer uma exposição que seja da minha especialidade, algo que eu possa, que tenha uma experiência anterior para poder falar, que diz respeito ao que está acontecendo neste momento com a suspensão de todas as ações trabalhistas que versem sobre pejotização, terceirização, de certa forma, contratação de trabalhadores autônomos. O Supremo Tribunal Federal ele criou o tema para isso. Como os senhores sabem, eu vou procurar falar de uma maneira bastante simplificada, porque eu sei que nem todos são da área jurídica, mas é importante que os dirigentes sindicais compreendam exatamente o que está por trás disso tudo. Eu tentarei falar de uma maneira bastante facilitada. Criou um tema, número 1389, para definir algumas balizas que se tornam vinculantes, vincularão a magistratura em todo o território nacional. E as matérias são muito importantes, são muito impactantes. Para mostrar alguma coisa do que está por trás disso, eu compilei hoje, rapidamente, porque há um acervo monumental sobre as expressões que o Supremo Tribunal Federal, seus ministros usam a respeito do direito do trabalho e a respeito da justiça do trabalho. Eu compilei hoje 8 frases. E eu vou ler para os senhores, que elas serão bastante inspiradoras para o desenvolvimento da ideia que eu pretendo apresentar. O ministro Barroso afirmou em público que a justiça do trabalho no Brasil tem 98% das ações trabalhistas no mundo, embora o país tenha 3% da população do mundo. Fato público notório, não estamos criando nada. Ministro Toffoli, abro aspas, vamos falar português claro. Ao fim, ao cabo, eu não sei se a Justiça do Trabalho vai fazer o devido processo legal ou se vai fazer uma desconsideração de personalidades jurídicas das empresas, de fantasia, uma desconsideração fake news. Fecho aspas. Isso ele disse agora em fevereiro. Ministro Fux, abro aspas, a Justiça do Trabalho faz desconsiderações sem compromisso e sem obedecer o devido processo legal. Ministro Gilmar Mendes, abro aspas, esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça Trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. Ministro Gilmar Mendes, novamente. O descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF. Ministro Barroso, abro aspas, a interpretação que tem sido dada pela Justiça do Trabalho a essa matéria criou um ambiente de extrema insegurança jurídica. Outra vez, Gilmar Mendes, eles se revezam. A engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção. E, por último, uma que eu coloco até em destaque. Esta frase que eu vou ler por último está escrita na página 308 do acórdão proferido na ação de descumprimento de preceito fundamental número 324, a ação que julgou a terceirização. Está lá escrito, abro aspas, é necessária a refundação do direito e da justiça do trabalho. Isso está escrito no acórdão, no ato mais formal emitido pela Corte, publicado. É disso que iremos tratar para poder compreender um pouco o que está por trás disso.
preciso fazer um pequeno desvio nessa exposição para explicar um aspecto técnico do mecanismo de como isso funciona. E essa coisa se chama ativismo judicial. Ativismo judicial. O que é um ativismo judicial? O ativismo judicial é uma atuação amplificada do poder judicial. É uma atuação generativa de um conteúdo normativo que originariamente não cabe ao Poder Judiciário praticar. O Poder Judiciário não legisla, não deveria legislar. Mas o Poder Judiciário acaba, pelo ativismo judicial, promovendo novidades, criações normativas, o que pode causar, para muitas pessoas, um grande estado de perplexidade. Mas isso é impossível. Não, não é impossível, isso é verdadeiro. Mas como que seria possível um poder judiciário que é constituído, pensado, formado, preparado para julgar com isenção, com o distanciamento necessário para não haver um envolvimento que contamine a sua percepção do mundo, dos valores, das razões, ser um fundador, criador de normas? Bom, criaram vários truques, várias teorias, vários aparatos. Eu vou citar apenas uma, que é um escândalo, e está em todos os livros de direito constitucional, não estou inventando isso, é comprar um livro de direito constitucional, eu vou encontrar, a coisa se chama mutação constitucional. Mutação constitucional. O que é mutação constitucional? Mutação constitucional é a mudança informal da Constituição. Mas como que seria possível mudar uma Constituição de modo informal? O presidente Neto, na sua exposição, explicou, para mudar a Constituição, precisa-se de um quórum qualificadíssimo, mais de 350 votos para mudar uma Constituição. E como que é possível mudá-la de modo informal? Pois é isso que acontece. É isso que acontece, e nós temos um mundo de exemplos a respeito disso. Eu vou citar alguns. Vou citar alguns dentro da nossa área do direito do trabalho e direito sindical, e alguns fora. Lei de greve. Eu tenho uma obra escrita sobre lei de greve. Artigo 16 da lei de greve diz o seguinte: esta lei não se aplica à greve de servidor público. Não se aplica ao servidor público. O Supremo Tribunal Federal, no mandado de injunção 712, diz exatamente o oposto. Aplica-se à greve do servidor público a lei de greve. Pois é. Só que para o servidor público, a lei de greve geral não basta. Teria que ser expansiva, teria que ter mais garantias. Por isso é que ela não se aplica. Por quê? Porque todo o processo de negociação coletiva é um processo diferente, porque não se negocia com quem é o dono do capital, o titular do capital. Se terá que negociar com representantes de forças de Estado, de poderes de Estado. Pois bem, então o que o Supremo Tribunal Federal fez foi, de certa forma, né, mudar a lei. A lei que diz, essa lei não se aplica, o Supremo diz, aplica. Outra, essa bem recente. Custeio das entidades sindicais. A posição do Supremo Tribunal Federal foi pendular, fantástica. Primeiro falou, é inconstitucional. Tema 935. Em seguida diz, é constitucional. Ora, como que uma corte constitucional pula de um extremo para o outro, do redondo para o quadrado, do sim para o não, avança e recua, é inconstitucional e é constitucional? Por quê? Porque se deu conta do tamanho do erro em que se meteu. E, em seguida, teve que fazer o quê?
a ativismo judicial para criar o direito de oposição. Outra vez o ativismo judicial. Um último exemplo no direito do trabalho. É muito positivo, são muito positivas algumas criações do ativismo judicial, o que não retira o aspecto de que o interlocutor não pode ser o judiciário. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal julgou que a mulher não gestante, vejam o que eu vou lhes dizer, hein? A mulher não gestante tem direito ao salário maternidade se ela for casada com uma outra mulher e a esposa estiver grávida. Tem um precedente do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Eu tenho certeza que todos os presentes estarão de pleno acordo com o resultado finalístico deste valor social, dessa revelação, dessa conquista, porque, afinal de contas, é uma maternidade. Ainda que a mãe, uma mãe será a gestante, a outra mãe não será a gestante, mas ambas serão mães. Só que isso é obra para o Congresso Nacional. Não deveria ser por um ativismo judicial, mas foi criado. Aliás, até sugeri recentemente para o CNPD incluirmos isso nas próximas cláusulas. Estamos à disposição para contribuir, que há um precedente bastante sólido sobre esse assunto, bastante maduro, e que vale a pena que as categorias difundam essa cultura. Bom, tem outros exemplos numerosíssimos fora da área do direito do trabalho. Eu tenho só para citar um que está fora, a descriminalização do aborto, né? Esse julgamento ainda não terminou, está em andamento. Alguns ministros já deram voto. A ministra Rosa Weber, aposentada, antes de se aposentar, era relatora, já proferiu voto. O ministro Barroso já proferiu voto. E o que se pretende? Descriminalizar o aborto até 3 meses de gestação. Qual é o problema disso? Bom, o primeiro problema disso é que isso é uma obra para o Congresso Nacional. Por legislação. A legislação que nós temos se chama Código Penal. O Código Penal diz: aborto é crime, fora de 2 hipóteses, e acabou, não tem prazo. Não tem prazo para interromper uma gravidez. E está prestes de vingar no Supremo Tribunal Federal a descriminalização do aborto para uma gravidez de 12 semanas. E por que 12 semanas? Por que não 10? Por que não 20? Por que não 18? Note como o grau de abstrativização disso é extremamente perigoso. Fica à conta de quem? Deveria ficar à conta de um diálogo social dentro do Congresso Nacional, para que ali se extraia, com legitimidade democrática, com uma amostragem maior dentro da sociedade, o que, de fato, deve representar a vontade da nossa sociedade. O que é uma Constituição Federal? A Constituição Federal é um projeto de sociedade. É um desenho da sociedade. A sociedade que nós queremos é esta aqui, está desenhada na Constituição Federal. E isto é que tem que ser construído dentro de um processo democrático e de amplo diálogo. Então, por que era importante que eu fizesse esse pequeno desvio para explicar para os senhores o que é a mutação constitucional? É porque é este o risco que estamos expostos neste momento. Esta suspensão de todas essas ações tem como escopo viabilizar algo que já se sinaliza como radicais mudanças. Mudanças na legislação regente e que pode contaminar até o futuro das relações trabalhistas pelo regime seletista. Por que definir um tema de repercussão geral que discuta sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo? Não precisa disso. Nós já temos a lei. Artigo 449-B da CLT diz: é lícito contratar autônomo.
cumpridas as formalidades previstas na lei, diz a CLT, é lícito contratar autônomo. Ora, se nós já temos uma lei, por que um tema para discutir justamente se é lícito? O que a lei já está dizendo é lícito. Por que definir um tema que tenha que julgar outra vez se é lícita a terceirização ou não? A terceirização já foi julgada, a DPF 324. Já está julgada, é lícito. Mais ainda, a Lei 6.019, na reforma trabalhista, regulamentou o assunto. Portanto, nós já temos a lei. E o que o tema grafou? Se é lícita ou não essa contratação. Por que definir num tema de repercussão geral fraude trabalhista? Nós já, não precisa, nós já temos a lei, artigo 9º da CLT, em vigor há 87 anos, estável, sem nenhum problema, completamente assimilado dentro da cultura jurídica. Então, por quê? Porque o que se pretende é refundação. Com certeza. O que se pretende é uma ressignificação de tudo o que se tem como direito do trabalho, como direito sindical, como relações sindicais, e é este o grau de perigo que estamos expostos. Imaginem submeter a um tema de repercussão geral um assunto: quem deve julgar fraude trabalhista? Esta é a pergunta que está sendo feita lá no tema. E que o Supremo pretende que não seja a Justiça do Trabalho. Mas observem, fraude não é um conceito exclusivo do direito do trabalho. Existe a fraude fiscal, a fraude administrativa, a fraude previdenciária, a fraude trabalhista, a fraude societária, a fraude criminal. Existe a fraude criminal. Aliás, a modalidade mais comum no crime de estelionato é pela fraude. Então, seria como dizer, primeiro o juiz da vara civil vai dizer se houve fraude ou não, depois o juiz criminal vai julgar se é fraude, se é estelionato ou não. Não tem o menor sentido isso. Mas é esse nenhum sentido sobre isso que está sendo pretendido para as fraudes trabalhistas. Tirar da Justiça do Trabalho a possibilidade de discussão da fraude. E por que isso? Qual é a contribuição que a Justiça do Trabalho tem dado a isso? O que aparece na Justiça do Trabalho, eu, com a amostragem de 34 anos, posso testificar aos senhores e às senhoras, é um modelo completamente avesso do formato legal. A lei estabelece o que é terceirização. Veio a nova lei, 6.019, ela estabelece critérios para uma empresa prestadora de serviço. Tem até cota mínima de capital social. Conforme o número de empregado, tem que ter um capital social específico. Chega na Justiça do Trabalho o quê? Não implementou o requisito da lei. Não cumpriu o requisito da lei. Em matéria de terceirização, existe uma palavra mágica, a palavra que elucida, que coloca luz no assunto. Essa palavra é transferência. Transferir para o outro a atividade. Ao terceirizar, quem terceiriza transfere a atividade para que alguém execute essa atividade. Tome, leva. O Supremo Tribunal Federal colocou uma outra palavra nisso, uma palavra boa, diga-se de passagem, um sinônimo para isso, que é a externalização. Externalize a atividade. Coloque para que outro faça. Ok. Não é isso que vai à justiça. Não é a transferência, não é a externalização. É a incorporação de um falso prestador de serviço que funciona como um intermediário, mas que o tomador da mão de obra exerce todas as funções de empregador.
dá ordem, policia, repreende, tudo. Ele apenas não está formalmente nominado como empregador. Aí a Justiça do Trabalho responde a isso dizendo o quê? É fraude. É um simulacro. É uma mentira. Não está no formato legal. Trabalhador autônomo, diz a lei, artigo 449, letra B da CLT. Cumpridas todas as formalidades, essa expressão, cumpridas todas as formalidades. É legítima a contratação de autônomo. Que formalidades? Bom, basta dizer, o autônomo é segurado obrigatório da Previdência Social. Ele não tem inscrição na Previdência Social. Não cumpriu as formalidades. O que a Justiça do Trabalho responde a isso? É fraude. É um simulacro. Não implementou os requisitos legais. E isso, infelizmente, é uma torrente. É massivo. É mesmo em grande parte. Mas é mesmo em grande parte, como muitas outras coisas são em grande parte. Afinal de contas, não há nenhuma indiscrição que possamos dizer que, por exemplo, outras doutrinas, venda sem nota, venda com meia nota, fatura em nome de terceiro, dissimulação da atividade econômica para manipular o código CNAE, para desviar regimes tributários, como todos sabem. Blindagem patrimonial, sócios laranjas, fraudes fiscais, evasões fiscais, offshores, falsas falências, manipulação de recuperação empresarial. Bom, a lista é enorme. Quantas outras doutrinas coexistem para... houve um descuido administrativo de não implementar uma formalidade legal naquela contratação. Ora, pode colocar o nome que quiser. O nome jurídico para isso é fraude. E a Justiça responde dessa maneira. É não correspondência dentro do modelo legal. Portanto, o que chega à Justiça é sempre a evidência do não formato legal, do descumprimento legal. A Justiça do Trabalho do Brasil não tem 98% das ações trabalhistas do mundo. É mentira. Isto nos preocupa. O que nos preocupa é a mentira. O que a Justiça do Trabalho lida é com um número monumental de descumprimentos contumazes de obrigações trabalhistas. Boas empresas não tem problema, muitas empresas são ótimas, são idôneas, e muitas empresas idôneas, às vezes, respondem um processo trabalhista por um erro administrativo, por um equívoco, mas não por uma fraude, não por uma intencionalidade. Faz parte disso também. Mas a grande massa, a grande amostragem, é uma amostragem de condutas contumazes, de fazer bons negócios com assuntos trabalhistas. A nossa preocupação é a preocupação de que, com esse julgamento, com essa suspensão de todos esses processos, ocorra uma anteposição de verdades formais contra as verdades reais. O descompasso que possa negar um princípio da primazia da realidade. O contrato pode dar o nome que quiser, mas ele será essencialmente aquilo que se pratica. Aquilo que a prática revela. Pode dar o nome que quiser. A isso se chama primazia da realidade. A realidade tem que prevalecer sobre tudo o mais. Agora, notem os senhores, uma das ações, está no jornal dessa semana, uma das ações suspensas por essa decisão do ministro é justamente uma ação do Ministério Público do Pará, que ataca trabalho em condição análoga à escravidão, que estava escamoteado por uma falsa pejotização. Até esse tipo de ação se encontra suspenso. Preocupa-nos, por fim, que uma desmedida,
um exagero de franquia para que essas contratações possam descumprir a realidade real para prevalecer a formal, que se torne regra, por exemplo, o que se verificou recentemente, também está nos jornais, não cometo a indiscrição, porque o fato é público, de gari da Prefeitura de Porto Alegre, contratado por MEI, microempreendedor individual. Gari, varredor de ruas. O que nos preocupa é que empregadas domésticas venham a ser contratadas como MEI, por uma franquia desmedida que está se avizinhando. Presidente, agradeço muito pela oportunidade, pelo convite. Não quero massá-los com questões técnicas muito mais pesadas e estou à disposição de todos para qualquer esclarecimento que eu puder contribuir. Muito obrigado a todos. Agora que o doutor Rafael é advogado, não é mais magistrado, eu posso parafrasear Chico Anísio no personagem do professor Raimundo, né? Cabra bom. Parabéns, professor. Parabéns. Foi por isso mesmo que nós o convidamos, para mostrar aqui o momento que ele está atravessando no enfrentamento. Esse enfrentamento agora no judiciário, especialmente do STF, e a gente já viu isso lá no julgamento da contribuição sindical compulsória. Essa primeira frase do Barroso, que o senhor diz que 98% das ações do mundo é ação trabalhista no Brasil, foi naquele julgamento. Um completo desconhecimento do que é a justiça do trabalho, o que é o direito do trabalho, melhor falando. Lembra, hein, Álvaro? Nós ficamos perplexos de ouvir que a Suprema Corte, os nossos ministros da Suprema Corte não sabem nada sobre direito do trabalho. E agora está uma queda de braço entre a Suprema Corte e o Tribunal Superior do Trabalho. Porque parece que quer tomar do Supremo. Aquilo que diz. A palavra que o senhor usou, doutor Rafael, foi uma palavra perfeita. É para significar, refundar. Isso aí, no tempo da esquerda, era bom, né? Lembra disso? Vamos refundar. Mas não há uma outra maneira das elites brasileiras destruir um legado que foi desde 43, 87 anos, como bem disse o doutor Rafael, de uma CLT, da estrutura sindical, dos direitos sociais, todas essas coisas. Se não fizer isso, é achar uma alternativa que se vão dizer moderna, de legislar através da Suprema Corte. Uma grande briga que nós temos, doutor Rafael, que antes de aqui, olha a quantidade de perguntas que veio aqui para vocês dois. Eu dizia o seguinte, como é que a súmula 40, que outrora era a súmula 666, né, eu dizia que era a súmula da besta, que dizia que a contribuição confederativa tem que ser para sócio. Eu tive, junto com a doutora Augusta, nós fizemos isso. Nós fomos pegar todo o debate ocorrido dentro da Constituinte de 88, no seu artigo 8º, no seu inciso 4º, como é que foi definido aquilo. E tem lá deputado federal que colocou que deveria ser só para sócio e foi derrotado. Então, o espírito do legislador não é para sócio. É para a categoria, é para fortalecer a estrutura sindical. Sindicato, federação, confederação. E lá, meramente numa interpretação que eu não consegui descobrir até hoje, da onde tirou, que a súmula 40 disse, hoje transformada em súmula 40, disse, não, olha, é só para sócio. E fazendo todo esse arcabouço de denúncias, de ataques ao movimento sindical, para que você não tenha sócio. Quando você cria a possibilidade de carta de oposição, que você cria isso, cria aquilo, é para você não ter sócio. Por que ele vai ser sócio? Até porque, como você tem que fazer uma convenção coletiva, um acordo coletivo, erga omnes, ou seja, vale para todos os trabalhadores da empresa, ou todos os trabalhadores da categoria, quer dizer, por que eu vou ser sócio se eu tenho acesso a esse direito? Então, é coisa. Bom, temos um monte de
Doutora Vivian, tem muita pergunta. Não sei se vou conseguir fazer todas as perguntas. Tem muita pergunta para a senhora, hein? A senhora mostrou os números, umas coisas interessantes. E aqui, o Mauro, lá do Sintetel, botou o dedo na ferida, viu, doutora? É. A senhora acha que a internet entregue por essas empresas, entre aspas, alternativas, é segura? Os links comercializados a essas empresas não deveriam ter um melhor controle da Anatel? Duas perguntas já. Essas empresas, abre aspas, alternativas ou fantasmas, entre aspas, não podem fazer de São Paulo um novo estado do Ceará, onde a guerra entre provedores e o crime organizado está instalado? Botou o dedo na ferida, né, Maurinha? Tá vendo? Porque lá, infelizmente, já tem visto na televisão. Vamos lá. Mauro, você sabe bem, né, do problema que nós estamos passando aí com essas empresas informais, precarizadoras, não tem nem PJ, chama o pessoal para trabalhar e não tem vínculo nenhum, é zero de vínculo, zero de proteção. Então, isso afeta toda a economia, tanto a economia cibernética, internet e tudo, quanto o nosso dia a dia, né? Como eu falei, uma empresa precisa pendurar fio no poste de telecomunicação para ela sobreviver. Por que para ela sobreviver? Porque ela precisa vender o serviço. Para ela vender o serviço, ela precisa pendurar. Então, este trabalho que deveria ter sido feito pelas empresas de energia e não foi feito, agora necessitará ter uma intervenção muito forte da Anatel para a gente conseguir ter uma solução para isso aí. E eu acho esta solução bastante difícil, porque, senhores, vejam, nós temos um espaço de 60 centímetros para pendurar 5, 6 linhas de fios de telecomunicações e botar os equipamentos, caixa de emenda, CTO, CTOP, um monte de coisa. Nós temos muito mais empresa e cliente necessitando de fios do que esse espaço que existe. Então, é necessária tecnologia para nós colocarmos vários clientes em menos fios. É preciso nós termos inteligência artificial e monitoramento da rede, porque, se eu coloco a minha rede correta, no dia seguinte, ela vai ter ladrão lá roubando e botando em uma outra rede de empresa precarizadora. Nós necessitamos ter um olho, e isso aí não adianta ser olho de trabalhador, de pessoas, isso aí precisa de equipamento para fazer essa visualização. Ou seja, diversas sofisticações são necessárias para fazer esse controle. Agora, o start disso aí é o quê? A ANEEL votar definitivamente esta resolução conjunta com a Anatel, para resolver esse problema. Faltou só falar se o São Paulo vai ficar aqui nem o Ceará. São Paulo. Gente, já está. Não é vai ficar, já está. Senhores, vejam São Paulo, Rio de Janeiro, a gente não consegue trabalhar. Chegam nossos trabalhadores, eles são, sabe o quê? Sequestrados. Tem que se pagar, às vezes, de uma forma não muito oficial, para liberar funcionários, senão ele vai morrer. Então, uma situação ficou caótica. Não é só no Ceará, é o Brasil inteiro, em maior ou menor grau. É uma questão de segurança pública, é uma questão do Ministério das Comunicações, Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda, tudo junto para encontrar uma solução para esse problema. Muito bem, doutora. Doutor Rafael. Doutor desembargador, é assim que o cara está perguntando aqui. Do ponto de vista técnico, não nos parece haver incongruência nas decisões do STF, a DIN 5794 e o tema 935, visto que uma trata de contribuição sindical e a outra contribuição assistencial. Do ponto de vista político, poderia entender ao contrário? Por favor, comente. É uma nova palestra, sei disso, né? Paulo de Oliveira. Então, o Supremo Tribunal Federal ele tem
notoriamente, né, a gente que tem muita familiaridade com os assuntos, e quando nós assistimos os debates que são feitos a respeito dessa matéria técnica, eles têm muita dificuldade de compreender realidades da organização sindical. O próprio conceito de liberdade sindical é um conceito muito sofisticado, que só os especialistas mesmo conseguem decompor, dissecar e compreender que liberdade sindical é um feixe de liberdades, de um modo geral, em 4 vertentes. Essas vertentes não são sempre facilmente decodificadas e compreendidas. Eu, nesses anos na Justiça, convivi com muitos magistrados. Eu presidi a sessão de dissídio coletivo por muitos anos. E, quando chegava um juiz para substituir na sessão de dissídio coletivo, todos, sem exceção, me telefonavam dizendo: estou desesperado, eu não entendo nada de direito coletivo. De um modo geral, a maioria dos juízes não gostam dessa área, não sabem lidar com essa área, se desatualizaram, se desinteressaram, enfim, exerceram uma opção, e isso envolve dificuldades de discernir, por exemplo, contribuição confederativa, contribuição sindical, contribuição assistencial, e muita gente não sabe sequer por que existe a contribuição negocial, que simplesmente é outra terminologia para a mesma coisa. Então, o Supremo Tribunal Federal age dessa maneira pendular, né? Tá aí o 935 que mostra isso. Saiu de um extremo e foi para o outro. Afirma a inconstitucionalidade do custeio de não associado e, em seguida, diz: é constitucional o custeio. Ué, mas a Constituição mudou nesse período? Por que vocês não viram isso antes? Não é? Então, isso explica um pouco do que existe por trás de toda essa construção de teses que vão vincular a magistratura. O que nos assusta mesmo, Peu, é o seguinte: o tema 935, quando ele foi julgado pelo Supremo, ele é 513E, que é a contribuição, que diz a prerrogativa do sindicato de impor contribuição, que os tribunais acataram ao longo do tempo como a contribuição assistencial, ela era constitucional desde a sua implementação, não sei se foi 43 ou 46, até 2015. Era constitucional. De repente, algo de todos esses anos, não, tudo que foi feito ao longo de todos esses quase 50 anos não tem validade, é inconstitucional. E depois, opa, errei. Vocês têm razão, é constitucional. Porque pesaram a mão quando acabaram com a constitucionalidade, com a compulsoriedade da contribuição sindical, porque já havia uma lei, a lei das centrais já dizia que haveria uma substituição da contribuição sindical compulsória por uma contribuição sindical negocial, e seria, a partir da sua implementação, 5 anos para a extinção da própria contribuição sindical. Ou seja, estava previsto tudo isso. Atropelaram tudo naquele momento neoliberal, conservador, esse tudo canalha. Doutora Vivian, olha, eu vou fazer mais 2 perguntas só, tá bom? Porque fiquei muito feliz de ver tantas perguntas, mas o tempo, eu atrasei meia hora, atrapalhei todo o painel dos nossos palestrantes aqui. Doutora Vivian, com a aprovação da Lei de Igualdade Salarial, sabendo que as mulheres recebem 30% a menor que os homens, e as mulheres negras, segundo a ONU, mulheres recebem menos ainda. O que os sindicatos patronais estão fazendo para que a lei seja cumprida? Quem faz a pergunta é a nossa secretária nacional da Mulher, Antonieta Tieta. Antonieta, veja só. Nós, como mulheres, a gente sofre ou enfrenta uma rejeição muito grande aqui no Brasil para entender a nossa capacidade. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Lá em casa, eu falo para ele sempre, meu filho e minha filha, eu tenho gêmeos, 22 anos. Eu falo, olha, você tem que trabalhar, não tem essa conversa de ser dona de casa, você precisa ser autônoma, ser independente. Só assim, por exemplo, quando você tiver um casamento,
o teu marido vai saber que você está com ele porque ele vale a pena. Porque se ele não vale a pena, você tem muita opção de ir embora. Ou seja, eu defendo muito a valorização da mulher. Aí o meu filho fala assim, mas mamãe, você é a única mãe dos meus amigos que é assim, que é independente, que trabalha no seu filho, você está numa redoma muito pequena, e se você acha isso, você precisa ajudar as mulheres a saírem dessa situação de dependência. Partindo para a tua pergunta, nós incentivamos muito a participação da mulher. No setor de telecomunicações, nós temos duas atividades principais. Uma é a questão do call center, que é intensivo em mão de obra feminina, em torno de 70% são mulheres, né? 63% são jovens em primeiro emprego. E nós temos a outra atividade, que é a atividade de rua, em que a maioria deles são homens. Por quê? Porque tem que levar a escada, é pesado. Essa questão de risco da mulher é mais desassistida. Os senhores viram na rua, não sei onde que foi, uma mulher foi estuprada, né? Estava andando, uma jovem de menos de 30 anos, foi estuprada, estava andando na rua, eu acho que durante o dia. Então, nós temos esse cuidado de incentivar o trabalho. Nós já estamos com mulheres entrando na linha de frente de serviço na rua, e o preceito de igualdade salarial não é somente mulher com homem, negro com branco, não. É competência. Se a mulher é mais competente, também vai receber mais. Se o negro é mais competente, vai receber mais. O que a gente preza muito é competência. É claro, obedecendo a hierarquia aí de trabalho. Tá bom? Perfeito. Doutor Rafael, esta é a última pergunta, viu? Eu vou passar para eles todas as perguntas, depois eu respondo todas as perguntas para eles, para vocês. Mas se eu pegar um de funcionário público também, né? Certo? O senhor acha que é certo a terceirização no serviço público? Eu entendo que é voto de cabresto e facilitação de extorsão de dinheiro público. Olha, a ideia da terceirização sempre surgiu como qualificação de mão de obra, não como bons negócios, não como economia de dinheiro. Rapidamente, isso se transformou num filão de lucro para muitas empresas. Então, a terceirização bem feita é uma terceirização que quer qualificar resultado de um produto final. Uma montadora de automóveis não precisa produzir pneus. Ela pode terceirizar a produção de pneus para uma empresa de pneus que fará os pneus muito melhor do que ela faria se ela tivesse que fazer. Além de pneus, parafusos, motores, estofados, etc. Então, a ideia da terceirização precisa estar focada neste sentido, neste propósito de qualificar resultado final. E, infelizmente, nós não temos um controle satisfatório para controlar isso. Muitas entidades sindicais estão colocando nas pautas de reivindicações de que o terceirizado tem que receber o mesmo salário pago ao trabalhador da tomadora, da mão de obra. Isso é fundamental para garantir que, com uma cláusula dessa, que isso não se torne uma oportunidade de bons negócios, de precarizar mão de obra, de pagar salários menores em benefício de mais lucros. A grande pergunta do setor público, que a Terezinha até complementou a pergunta do companheiro, que a grande maioria das empresas contratadas são pessoas próximas do poder. Primeira coisa. Segundo, a responsabilidade de fiscalizar. Do Estado, quem fiscaliza. E também a empresa quebra, o Estado fica com todo o passivo trabalhista. E depois dessa decisão que tivemos agora aqui, quem tem que comprovar que não foi acompanhado com o contrato tem que ser o trabalhador, aí também é brincadeira. Sim, os riscos são enormes. Pois não. Mas não há menor dúvida que estamos sob esse risco.
um risco enorme nesse sentido, né? Não só envolvendo a terceirização, como as próprias contratações pelo regime da CLT por prefeitura sem concurso vinham sendo consideradas nulas. Com CTPS assinada, era dito, não vale. A prefeitura assinou a carteira, mas não vale. Então, há sim um risco enorme nesse sentido, e a isso a Justiça do Trabalho tenderá a responder. É fraude. É fraude. Porque se não cumpriu todo o protocolo para uma terceirização válida, qualificada como mão de obra, mesmo no serviço público, é uma não terceirização contemplada dentro de um formato legal. Companheiros e companheiras, peço desculpas, eu vou passar as perguntas para os dois, tanto a doutora Vivian como o doutor Rafael, para que eles possam depois responder e devolvem respondido. Porque nós teremos outros painéis, vocês viram que temos grandes coisas. O doutor Rafael, a doutora Vivian, muito obrigado em nome da CSB, da nossa direção e todos os companheiros. Parabéns pelas apresentações, é exatamente nesse nível. Fechei aqui um compromisso que nós vamos fazer o S do TIC, bipartite paritário, certo? Nós vamos fazer isso aqui, perfeito? E aqui temos uma boa visão de como é que o Supremo está caminhando para fazer a refundação do direito do trabalho no Brasil, e a gente tem que ficar muito esperto e nos organizar para que a gente possa enfrentar isso muito brevemente. Obrigado. Está desfeita esta mesa. Eu gostaria só de agradecer o convite. Eu não conhecia a maior parte dos senhores. Não é, Neto? Eu fiquei muito tocada com a questão do teu filho, eu não sabia. E o alagoano, eu não sei onde é que ele está. Foi linda a reza. Gente, muito sucesso. Vamos trabalhar junto, né? Laboral e patronal, essa questão de patrão, de laboral, não. Nós estamos todos no mesmo barco para remar para frente e fortalecer a nossa classe trabalhadora e a nossa classe sindical. Obrigada, viu? Muito obrigado, Neto, pelo convite. Eu sou sempre muito agradecido por todas as oportunidades que tem me consentido de participar dos seus eventos e da vida do nosso SINDI-PD. Muito obrigado. Eu que lhe sou grato, eu que lhe sou grato. Obrigado. Obrigado mais uma vez, doutor. Obrigado, Neto.